Pokémon Scarlet Violet vai lançar daqui a alguns dias e, cara, o Nintendo Switch, até quando vende mal, vende absurdamente bem. Vamos lá então para as vendas de consoles no mês de outubro, galera. Eu tô contando do dia 1º de outubro até o dia 29, beleza? Porque não saíram ainda as vendas dos últimos 2 dias do mês, mas claro, né, insignificante perante esse total de 29 dias. Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, o Nintendo Switch vendeu 338.165 unidades. O Xbox Series X e S venderam 336.906 unidades. E o PlayStation 5 vendeu 364.317. Sim, galera, o Nintendo Switch vendeu muito próximo do Xbox e do PlayStation 5, e o Nintendo Switch não foi o que mais vendeu nos Estados Unidos. O que mais vendeu foi o PlayStation 5, como vocês estão vendo. O Xbox vendeu apenas 2.000 unidades aproximadamente ali, né? 2.000 unidades a menos, cara. Até foi menos o valor se você calcular o valor exato, mas enfim, muito pouco Nintendo Switch vendido a mais do que Xbox Series X no mercado norte-americano. E o PlayStation 5, né, basicamente aí ficando no topo nesse mês de outubro. Agora as vendas aí da União Europeia, né, do continente europeu, o Nintendo Switch vendeu 299.637, enquanto o Xbox Series vendeu 249.105 e o PlayStation 5 vendeu 341.497. Sim, é isso mesmo que você está vendo. O PlayStation 5 vendeu mais que o Nintendo Switch, tanto no mercado americano quanto no mercado europeu, cara. Que coisa louca, mas calma aí que ainda tem uma surpresa no Japão aí que basicamente salvou, manteve o Nintendo Switch vendendo bem esse mês aí no topo, né? O Nintendo Switch vendeu no Japão 198.735 unidades. O Xbox Series vendeu 12.230, um número bacana para um console que vendia, sei lá, menos de 1.000 unidades por mês, tá bem legal essas vendas que continuem assim. E o PlayStation 5 vendeu 93.402 unidades, galera. Então você vê que o Nintendo Switch vendeu pouco mais de 100.000 unidades aí a mais que o PlayStation 5, né? E esses números acabaram salvando aí o Nintendo Switch de não ficar abaixo, né, do PlayStation 5 nesse mês de outubro no mundo inteiro. Então vamos lá para os números globais para a gente ver como que ficou, beleza? O total de consoles vendidos no planeta Terra em outubro de 2022. Então o Nintendo Switch vendeu 1.045.507 unidades. O Xbox Series vendeu 764.187 né, 187 unidades. E o PlayStation 5 vendeu 1.032.444. Então sim, o Nintendo Switch ainda se manteve no topo nesse mês, mesmo vendendo absurdamente pouco se comparado aos meses anteriores, que o Nintendo Switch sempre vendia muito a mais que o PlayStation 5 e muito a mais que o Xbox. Dessa vez não ficou tanto à frente assim, né? Então, cara, bem interessante isso, porque até o mês que ele vendeu pior, que eu lembro de ter visto aqui, que eu lembro desses vídeos que eu faço, ele vendeu mais que todo mundo. Então, realmente, a Nintendo aí com a soberania total de vendas de consoles. Agora, galera, vamos ver as vendas totais dos consoles, né, atuais no ano de 2022, que contempla do mês de janeiro até o mês de outubro. O Nintendo Switch, então, vendeu 12.608.668. Então é aquela questão, mantém a média de 1 milhão de vendas por mês vendidos. Lembrando que a gente está contemplando os 10 primeiros meses, então em 10 meses ele vendeu simplesmente 12 milhões de unidades. Então, na verdade, a média é muito maior que 1 milhão de unidades por mês. O PlayStation 5 vendeu 8.226.371, então você vê a diferença, né, do PlayStation 5 para o Switch. O Switch vendeu 4 milhões de unidades a mais que o PlayStation 5. E o Xbox, por fim, vendeu 6.643.371, né? Detalhe aí para esse 371, que está idêntico, né, do PlayStation 5 para o Xbox Series. Enfim, de qualquer maneira, isso é deveras interessante aí. O Xbox não está tão atrás assim do PlayStation 5, né? O Nintendo Switch está com a vantagem maior em relação o Nintendo Switch com o PlayStation 5 do que o PlayStation 5 com o Xbox. Então, bem legal. Espero que continue nesse nível de vendas, que os consoles vendam parelhos e que as três possam competir aí fortemente por esse mercado dos games, que é muito interessante. E agora vamos para os consoles mais vendidos de todos os tempos, beleza? Então,
se manteve, claro, obviamente, todos os que a gente já vem falando de mês a mês. Em primeiro lugar, o PlayStation 2 com 158 milhões. Em segundo, o Nintendo DS com 154. O terceiro, o Game Boy, né, com 118. Quarto, o PlayStation 4. O quinto, o Nintendo Switch, que está nesse momento com 114 milhões, tá bom? O PlayStation ali vai em sexto, o Nintendo Wii, PlayStation 3, Xbox 360 e o Game Boy Advance, beleza? E aí, galera, em 18º ali temos o Atari 2600, que vendeu 30 milhões de unidades. Em 19º, o PlayStation 5, que vendeu 25 milhões, né, 230 mil ali, unidades. Então, assim, o PlayStation 5 precisa vender 100 milhões, ou 100 milhões, o PlayStation 5 precisa vender 5 milhões para passar aí o Atari 2600, tá bom? Não sei se isso acontece nesse ano de 2022 ainda, mas temos os meses de novembro e dezembro que deve vender pra caramba, então vamos aguardar para ver, né, se o PlayStation consegue esse recorde aí. Provavelmente não, mas enfim, certamente nos próximos meses aí, 4 meses pelo menos, irá passar o Atari. Em 22º tem o Sega Master System, que vendeu 20 milhões 840 mil, e em 23º o Xbox Series, que vendeu 17 milhões e 910 mil. Então, o Xbox Series muito próximo aí de passar o Sega Master System, né? Apenas aí 3 milhões de unidades separam, beleza, o Xbox do Sega Master System. Bem legal essa briga. Eu espero que o Xbox Series fique aí atrás do PlayStation 5 apenas, né? Estou aguardando ele subir essas posições de 22º, 21º e 20º e ficar ali, né, parelho com o PlayStation 5. Mas talvez pelo número de vendas que o PlayStation 5 venda, o PlayStation sempre acabe também subindo 1, 2 posições. Então, no top 10, a Microsoft tem um console, a Nintendo tem 5 consoles e o PlayStation tem 4 consoles, beleza? Lembrando que o Xbox com seus 4 consoles vendeu um pouco mais de 180 milhões de unidades. O Nintendo com seus 11 consoles vendeu aí mais, né, que 825 milhões de unidades. E o PlayStation 5 e o PlayStation, na verdade, com os seus 5 consoles vendeu aí pouco mais de 490 milhões. É realmente inacreditável que a Sony mantém os 4 consoles dela no top 10 e o PlayStation 5 também deve entrar no top 10 aí. Ela deve ficar com 5 consoles, né, no top 10, cara. Então é isso, galera. Agradeço demais a vocês que assistiram. Obrigado. Até a próxima e vamos ver como que o Nintendo Switch vai vender, beleza? Nesse mês de novembro aí, que a gente vai fazer lá no mês de dezembro, beleza? Pra gente ver quanto que vendeu nesse mês aí de Switch, que vai sair o Pokémon Scarlet. Pokémon Scarlet já é sucesso de vendas, já tá no top 1 e top 2, o Scarlet e o Violet no Nintendo Switch Brasil, né, na eShop brasileira e também em praticamente todos os países do mundo que existem eShop. Então assim, o Pokémon Scarlet e Violet vai vender pra caramba e certamente vai impulsionar também as vendas do Nintendo Switch.